À medida em que as nossas aplicações em React vão crescendo, é normal nos depararmos com componentes em diretórios muito alinhados. E isso, por si só, não teria tanto problema, se não fosse, claro, na hora de importar as coisas lá dentro. Consegue sentir o quão chatinho isso é? E você, mergulhador, já pensou se fosse possível importar esse validator aí do vídeo de qualquer lugar da aplicação, usando somente um import validator from @validatorproductscreate, ao invés de passar toda essa navegação relativa aí? Na verdade, isso é possível sim, e até é muito fácil de configurar. E você vai aprender isso nesse vídeo agora. Bom, mergulhador, então aqui a gente tem uma aplicação que até então ela está bem simples, tá? Ela não é uma aplicação muito complexa e você pode ver aqui dentro do nosso root, né, que ele já tem um monte de import aqui, os importes relativos, a gente não consegue saber muito bem em qual diretório aqui que está. Enfim, está começando a ficar um pouco complexo isso aqui pra gente. E se você ver o que todo esse código faz, na verdade é uma aplicação muito simples. A gente tem aqui o projeto AlgaStock, né? Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. A gente tem o projeto AlgaStock, que ele é basicamente um controle, né? Ele tem um CRUD aqui de produtos, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, leite 1 litro aqui, pelo valor de R$ 2,99 e eu disser que eu tenho 50 aqui no estoque, ele cria aqui para mim. Tá? Ele acabou de criar aqui esse valor aqui para mim, certo? Eu posso deletar ele aqui, detalhar, posso remover, enfim, posso editar, para, por exemplo, botar o gel para cabelo aqui por 50 de estoque. Tá, uma aplicação muito simplesinha, certo? E já está começando a ficar muito complexa, né? Você pode ver aqui que tem muita coisa aqui. Mas o que interessa mais aqui é na parte dos imports. Então, para a gente poder estar resolvendo isso tudo com os module alias, certo? A gente precisa de ter uma aplicação em React. Ela precisa ter sido criada utilizando aquele comando npx create react app, utilizando o template de TypeScript. Então a gente precisa de uma aplicação existente com React e também de 10 minutinhos para estar configurando tudo certinho aqui pra gente, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar rodando o script eject, que tem aqui dentro do nosso package.json, tá? Então se você abrir o seu package.json, descer aqui tá na aba na propriedade de scripts, você vai ver que vai ter essa propriedade aqui chamada eject, ok? Se o seu não tiver, você pode pular esse passo, porque provavelmente você já tem aqui dentro do seu diretório um diretório chamado config e outro chamado scripts. Então significa que em algum momento da sua aplicação esse eject já foi feito, tá? Só que antes de você estar fazendo, eu vou te explicar o que ele faz bem resumidamente. Basicamente, o React ele tem esse pacote chamado React Scripts aqui, que ele é basicamente um pacote que abstrai toda a configuração que tem por trás do React. Então o React ele precisa de ter um servidor Webpack, enfim, ele precisa de ter precisa de ter Babel e várias outras coisas que basicamente, se você olhar nas suas dependências aqui, você não tem elas, mas elas estão sendo rodadas e elas estão, na verdade, embutidas, né? Estão abstraídas dentro desse outro pacote chamado React Scripts, ok? E ao fazer esse npm eject, você vai deixar de abstrair tudo isso dentro desse pacote e vai controlar tudo diretamente pela sua aplicação. Isso é importante por quê? Porque a gente vai mexer diretamente no Webpack e o React Scripts atualmente não deixa a gente estar alterando configurações do Webpack do jeito que a gente precisa. Pelo menos até a gravação desse vídeo, para a gente estar fazendo isso, tá bom? Então eu vou estar executando esse método eject aqui, tá? Esse script eject, só que eu vou executar e ele vai me dar um erro, tá? Na hora que eu executar aqui, eu vou colocar um y, tá? Ele vai me dar um erro aqui, e esse erro ele é bem específico, eu simulei ele aqui na verdade, porque provavelmente com você vai acontecer isso também. Porque ao executar, né, esse npm eject aqui, o run eject, ele precisa que o seu histórico, né, o seu Git, na verdade a sua árvore do Git, ela esteja limpa, para que você não misture as coisas. Então no meu caso aqui, eu alterei, né, o meu arquivo root aqui intencionalmente e não fiz o commit dele, e então eu preciso commitar tudo. Então eu vou vir aqui dentro da minha abinha do Git, né, no Visual Studio Code, vou adicionar aqui essas mudanças para o meu state, certo? Vou passar um nome aqui para remove blank lines, tá? O nome do meu commit, vou dar um enter aqui, tá? E se eu executar, de novo o meu script eject, né? Aqui pelo cantinho aqui em npm scripts e eu clicar aqui no eject e eu der um y, dessa vez ele vai alterar o meu package.json inteirinho e vai começar a executar aqui as coisas. Bom, então só para comprovar o que eu estava falando para você, eu vou diminuir aqui um pouquinho. E você pode ver que ele começou a adicionar esse Babel Core, SVGR, Webpack, SLint, Babel, um monte de coisa de Babel, um monte de coisa de SLint, Jest aqui, enfim.
style loader e esse tipo de coisa que a gente não tinha anteriormente dentro do nosso package JSON, tá? Por quê? Porque tudo isso estava abstraído dentro do React Scripts. Agora, a gente já não conta mais com essa abstração, tá tudo aqui disponível para a gente estar utilizando. Bom, depois ele disse que as coisas aqui já foram passadas para a fila de staging, né? E a gente já pode estar comitando elas. A gente pode vir aqui dentro da nossa linha do Git, vocês vão ver que ele criou muita coisa, né? E alterou muita coisa aqui também. Mas não tem problema não, certo? Vamos só fechar aqui, a gente não precisa comitar isso aqui agora não. Então vamos lá, a gente acabou de rodar o script de eject, né? Então a gente já está com uma aplicação ejetada. E isso tudo, né? A gente rodou todo esse script aqui, foi para a gente ter acesso a esse arquivo aqui dentro de config, esse arquivo do webpack config.js, ok? Por quê? Porque dentro desse arquivo aqui, a gente vai ter acesso às configurações do webpack e o webpack permite que a gente faça esses alias aqui, ok? Então a gente aqui dentro desse arquivo webpackconfig.js, a gente vai dar um Ctrl F ou Command F, ok? E aqui a gente vai pesquisar por alias, tá bom? E 2 pontos, para ficar mais fácil ainda. Então você vai digitar por alias 2 pontos dentro desse arquivo webpack.config e você vai cair aqui por volta da linha 290, né? Eu caí aqui na linha 291, certo? Mas aí vai depender muito da versão de quando você está vendo esse vídeo, né? Pode ser que esse webpack aqui que foi injetado, ele possa ter sido modificado no futuro, mas de qualquer forma existe uma única propriedade alias, tá? Então você vai digitar alias 2 pontos, ok? Você vai cair direto aqui dentro dessa configuração e é dentro dela que a gente vai estar colocando aqui nesse momento. Bom, então como você viu na introdução do vídeo, a gente pode estar configurando, né, todo esse path relativo aqui que a gente tem, a gente pode estar configurando ele para estar buscando independente de aonde o nosso componente estiver, né, em qual hierarquia aqui da árvore o nosso componente esteja, ele vai buscar sempre no mesmo lugar, utilizando como se fosse um namespace, certo? Então para isso eu vou vir aqui no meu alias e como primeira linha aqui eu vou digitar @components, ok? Components, vou dar 2 pontos, certo? Então eu vou dizer que vou dar um alias para @components e eu vou dizer que ele recebe o valor de path, ok? Ponto resolve, tá bom? Então a gente vai estar executando esse método path resolve, ele está disponível aqui, é uma API padrão do Node, tá? Como o Webpack é Node, você tem acesso a ele, certo? E aqui eu vou passar, o primeiro argumento que eu vou passar é um valor de dirname, ok? Essa variável dirname, ela é uma variável global do Node também, que ela significa basicamente o diretório onde esse arquivo está, né, atualmente. Então ele está aqui dentro de config, certo? Então a gente vai subir um nível, então no próximo argumento a gente pode passar uma string aqui subindo um nível, ok? Acessando o diretório src, tá? E acessando o diretório components também. Beleza? Então, só isso que precisa ser feito? Não. Na verdade, a gente precisa configurar mais uma coisinha antes, tá? Então, para cada alias que a gente tem dentro do nosso webpack, certo? Que é o cara que vai fazer toda essa transformação, a gente também precisa ter dentro do nosso arquivo tsconfig, porque a gente precisa que o nosso TypeScript ele entenda o que está acontecendo ali. Então, para isso, eu vou acessar aqui dentro do meu tsconfig.json, que é o arquivo de configuração do TypeScript, né? tsconfig, TypeScript config. E aqui dentro dele eu vou passar uma primeira propriedade chamada baseURL, ok? Eu vou passar o valor dela como ponto, ou seja, a minha URL base é esse diretório raiz que eu tenho aqui, certo? E o próximo diretório que eu vou ter, né, na verdade, a próxima propriedade que eu vou passar aqui é um paths, ok? Paths ele é um objeto, tá? E aqui dentro dele eu posso passar uma configuração bem similar ao que eu fiz aqui dentro dos meus alias, certo? Só que com uma anotação um pouco diferente, né? Que a gente está utilizando JavaScript aqui no caso. Então aqui no meu paths eu vou passar uma chave, certo? Essa chave aqui vai ser @components, ok? Só que como components ele é um diretório, né? Se eu vim aqui dentro do meu src, components ele é um diretório e eu posso acessar arquivos e outros diretórios dentro dele, eu preciso explicitamente dizer que eu quero vasculhar tudo que tem ali dentro. Então eu vou colocar um barra aqui na frente e um asterisco. Então eu vou dizer que ele procura, né? Então dentro desse path components, busca todo mundo ali dentro, né? Lista para mim todo mundo. E o valor desse @components aqui, ele precisa ser um array de strings, né? Então eu vou abrir um array aqui, dentro dele eu coloquei uma string, e agora eu vou passar o valor aonde eu quero que, na verdade, né, eu vou passar o valor aonde que esse components precisa ser buscado, né? Qual o diretório? Esse @components aqui, esse alias que eu acabei de criar, aonde ele realmente está dentro da minha aplicação. Ele está dentro de src, certo? Eu coloquei um ponto barra aqui porque ele é relativo ao meu base URL, certo? Então,
um ponto barra src components aqui, beleza? Só que não basta só eu passar esse src components, eu também tenho que dizer aqui no valor, tá? Que ele é um diretório que precisa vasculhar tudo. Então eu preciso colocar aqui um barra asterisco também dentro do meu components aqui. E se eu volto dentro do meu root, na verdade eu não vou voltar dentro do meu root não. Eu vou abrir o meu arquivo index.tsx aqui, certo? E eu vou tentar substituir, né, esse ponto barra components root que eu tenho aqui por arroba components root. O VS Code ele já dá um autocomplete para mim de components, e se eu der um ponto barra aqui, vocês vão ver que ele também autocompleta para mim com root, certo? E se eu salvo aqui, basicamente está tudo bem, ele está dizendo para mim que está tudo bem. Se eu volto dentro da minha aplicação e atualizo, ela vai dar um erro aqui de compilação, certo? Ele vai falar que ele não conseguiu encontrar o módulo arroba components root que eu coloquei dentro do meu index do src. Isso acontece por quê? Porque basicamente quando eu faço alterações no meu arquivo do Webpack, né, eu preciso estar resetando a minha aplicação. Então eu tenho que fechar ela aqui e dar um npm start de novo. E a gente atualizando aqui a nossa aplicação, ela volta a funcionar normalmente, tá bom? A gente pode colocar mais de um alias que eu tenho aqui, tá? Então eu posso vir e aqui no meu Webpack config novamente, e vou duplicar aqui essa linha algumas vezes, né? E eu vou criar um diretório também. Eu já fiz de components, vou criar para os meus services, vou criar para o meu shared, para o meu utils e vou criar também para o meu validators aqui embaixo, tá? Só que validators ele não é irmão, né, de todo mundo, como os outros são. Ele na verdade é filho de utils. Então eu preciso vir aqui e colocar um utils antes de validators, ok? Vou salvar. E agora eu preciso replicar isso aqui dentro do meu arquivo tsconfig. Salvando aqui, vindo na minha aplicação. Agora se eu volto dentro do meu root, né, acessar aqui o arquivo root.tsx, tudo que eu tinha importado de shared, né, eu posso simplesmente pegar todo mundo que está aqui, né, desse shared aqui, e eu posso substituir por @shared, ok? Se eu coloco @shared, ele já vai buscar lá para mim. Então o table está aqui. Tem mais um aqui, né? Então, por exemplo, esse products aqui que eu estou subindo só um nível, eu também posso fazer, né? Na verdade, eu digo products, ele é uma entidade do tipo components. Então, eu posso acessar @components aqui, mas eu vou fazer a mesma coisa com header. Então, header também é components, aqui em cima, beleza? E eu acabei esquecendo de configurar o meu Redux, mas não tem problema. Acho que já deu para ver como que funciona, mesmo sem ele. E agora, eu posso pegar todo mundo, né? Vou aproveitar essa vibe aqui e vou organizar, né? Então eu vou importar os components, vou colocar todo mundo organizado aqui. Então os shared ao lado de shared, components ao lado de components, e os paths absolutos, né, que são de bibliotecas, ao lado de paths que são de bibliotecas, tá? O Redux aqui ele tá solto, né, porque a gente acabou esquecendo de colocar ele dentro do nosso Webpack config, mas não tem problema, tá? Vou deixar ele aqui por enquanto. Essa linha só está muito grande, né? Eu vou aproveitar e vou quebrar aqui esse import desse jeito para ficar um pouco mais bonitinho, um pouco mais elegante, certo? Fazendo isso, eu posso voltar aqui para minha aplicação. Se eu atualizo ela, ele vai dar um erro aqui falando que o module not found, porque dessa vez ele não encontrou do shared, né? Ele não encontrou o container que eu tinha feito. Por quê? Porque a gente precisa estar resetando, né? A gente atualizou o nosso Webpack config, a gente precisa sempre estar dando um npm start, né? Fechando e abrindo a nossa aplicação novamente. Voltar aqui na aplicação, vou dar um Ctrl R e tudo está funcionando bonitinho aqui. E se a gente tentar, né, fazer do jeito que a gente fez aqui dentro do nosso test config, se a gente tentar importar um validator que a gente tem aqui, então vamos tentar importar ele aqui do product rate, né, vou importar aqui, ó, import from @validators product create. Eu consigo fazer esse import dele aqui tranquilamente, tá? Eu consigo executar ele aqui, passar aqui um objeto para ele, né? Ele precisa ter um name, um price, eu vou passar um price 0, um name, passar batata, né? Ele precisa ter um estoque também de 2 e precisa de ter um ID, não, ele não precisa de ter um ID. Então, fazendo isso aqui, voltando à nossa aplicação, você vai ver aqui que ele deu um erro, né? Ele falou, olha, eu não pude resolver esse @validators_product_create aqui. Eu fecho e abro a minha aplicação novamente. Ele deu erro ali na hora de compilar, na verdade, porque eu coloquei src útil dentro do meu Webpack, tá? Então ele falou que ele não conseguiu encontrar o carinha aqui embaixo,
porque ele está dentro do meu útil. Eu coloquei src útil. Vou salvar aqui. Vou reexecutar a minha aplicação e atualizando aqui a minha aplicação. Agora ele deu um erro aqui para mim, certo? Só que esse erro, ele é um erro que veio da minha validação, né? Que ele disse que o product must have a price. Por quê? Porque eu consegui, né? Isso comprova, na verdade, se eu vim aqui dentro do meu root, que ele caiu aqui dentro dessa validação, né? Que se eu passo esse produto, por exemplo, como 1 aqui, esse preço, na verdade, como 1 aqui, e eu atualizo, ele já não dá mais esse erro. Por quê? Porque essa função, ela é basicamente uma função de validação. Ela tem que dar um erro aqui se eu não passo se o meu preço aqui for 0, por exemplo. Ele fala que o produto tem que ter um preço aqui, certo? Significa que está funcionando certinho. Beleza? A gente usa bastante, né, o auto-import. Eu vou comprovar para você que o auto-import está funcionando aqui. Então vamos pegar o nome desse function que a gente tem aqui, né, que é na verdade, o nome desse validator que a gente tem aqui, né, que é o validate product creation. Se eu vim aqui e digitar validate production creation, na verdade, se eu colocar só validate, ele já dá um auto-import aqui para mim, tá? Só que o auto-import, que ele vem primeiramente, né, ele pega primeiro de utils aqui, tá? Então, é um pouquinho chatinho, né, porque ele vai varrer primeiro o valor de utils, mas, de qualquer forma, ele vai funcionar para a maioria dos casos que a gente tem aqui. Bom, acho que essa foi a dica de hoje. Quando a gente utiliza, né, esses module alias aqui, a nossa aplicação ela tende a ficar muito mais fácil da gente ler, muito mais fácil da gente entender onde está cada entidade, na verdade. E a gente fazendo isso utilizando o TypeScript, né, acaba que melhora 100%, porque a gente consegue ter o autocomplete, a gente consegue ter IntelliSense, a gente consegue ter todas as ferramentas que a gente teria normalmente, né, sem utilizar esses alias, com essa vantagem de estar utilizando os alias aqui, beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixa o joinha, porque ajuda bastante a gente aqui. E se você não é inscrito ainda no canal da AlgaWorks, se inscreve e ativa o sininho, tá? Porque sempre que a gente lançar vídeo novo, você vai estar recebendo uma notificação aí no seu YouTube, tá? Seja no seu celular ou na plataforma do PC. Então é isso. Até mais.